Olá, amigos, olá, amigas, estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. Já estamos no mês de abril, quarto ano do ano de 2025, quer dizer, o tempo passa rápido e tivemos aí essa semana esse temporal que, de certa maneira, desarranjou muito da cidade, o trânsito, a infraestrutura e tal, pessoas desabrigadas, pessoas que perderam as suas casas, uma tragédia, enfim, que tem acontecido vez por outra e tem sido repetida, né? Várias vezes aqui, é só ver os temporais que passamos aí, né? Alguns anos atrás, e toda vez que dá um temporal desta dimensão, Porto Alegre acaba tendo esses problemas muito sérios do ponto de vista da sua infraestrutura. Bom, estou recebendo no programa essa manhã, nesse primeiro espaço, primeiro bloco do programa, o Dr. Gustavo Bernardi. Bernardi, obrigado pela tua presença. Obrigado, Silvio. E sempre uma alegria, porque o Bernardi, além de tudo, o seu advogado, um camarada que também vive em Porto Alegre. E, na verdade, né, Bernardi, essas coisas que acontecem, tá, o clima, é temporal, são coisas da natureza e tal, mas há muitas coisas para fazer e para evitar, ou pelo menos para minimizar os efeitos de uma tragédia como essa. Sim, Silvio. Veja bem, a gente não pode deixar de considerar que nós tivemos ventos de 110 km por hora, né? Nós tivemos aqui Porto Alegre, Eldorado do Sul, Sapucaia, muitos problemas. Mas veja, eu estava olhando hoje pela manhã o painel da CE Equatorial, nós ainda temos 58 mil residências, mil economias em Porto Alegre, 58 mil economias em Porto Alegre ainda sem luz. A minha casa, Silvio, vou te falar uma coisa particular. A minha casa, que é no alto da rua Arthur Rocha, lá em cima, ficou sem luz e sem água até hoje pela manhã, até essa madrugada, né? Então, a gente ainda enxerga que Porto Alegre não aprendeu nem a prefeitura, nem o serviço público, nem o serviço privado, que é a CE Equatorial, não aprendeu nada com a enchente ainda. Né? Então, nós tivemos casas de bomba em que as máquinas não ligaram. Nós tivemos casas de bomba em que o funcionário não sabia ligar a máquina, confessadamente pelo prefeito. O prefeito deu esse esclarecimento. Né? E o presidente da CE, em 6 ou 7 ou 8 entrevistas que deu para as rádios de Porto Alegre, e eu assisti quase todas elas, explicando a sua incapacidade funcional de resolver tudo ao tempo. Né? Então, o que nós ainda temos em Porto Alegre é uma cidade extremamente arborizada. Estava vindo para cá hoje, passei aqui na Gonçalo de Carvalho. Ali tinham 8, 12 caminhões limpando a rua. Uma rua lindíssima, com árvores frondosas enormes, mas há que se entender que há um desleixo uma de dialética cuidar também. uma dialética entre o cuidar a árvore e manter os cabos de luz, enfim, a internet. Hoje pela manhã eu estive para cá, fui resolver um problema enorme no escritório, porque nós estávamos sem internet. Né? Então, eu acho que Porto Alegre tem que aprender a ser uma cidade arborizada, é considerada a cidade mais arborizada, a capital mais arborizada do Brasil, é Porto Alegre, ou seja, nós aqui cuidamos da questão da árvore, mas nós temos que entender que isso tem que ter reflexos e reflexos tecnológicos. Né? Tu sabe que fui visitar uma cidade agora, no final do ano passado, em que existe uma proteção prévia para os eventos. Então, existem capas que eles colocam em cima do fio de alta tensão que, se a árvore encostar, não vai dar curto. Eu não vi isso nunca em Porto Alegre. E nunca se pensou numa coisa dessas. Né? E são coisas baratíssimas. Eu fui pesquisar quanto é que custava aquilo. É uma capa plástica que se coloca no fio antes da árvore encostar. Então, são coisas que realmente funcionam, entendeu? Mas eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que aprender a lidar com a nossa cidade. Na verdade, nós nos orgulhamos muito quando Porto Alegre é a capital mais arborizada do Brasil. Isso é legal, né? Tudo bem. Eu moro na frente do Parque Marinha do Brasil ali. Quando olho lá de cima, parece a Transamazônica. Quer dizer, parece a Floresta Amazônica. Eu estive lá na Floresta Amazônica, sobrevoei muito, né? Quando fui de Altamira para Manaus, depois fui também lá, Altamira fica no Pará, até Manaus. E tu sobrevoa aquela 3, 4 horas, é um tapete verde.
O Parque Marinha do Brasil, se tu olha de longe, diz, pô, é uma mini floresta amazônica, é tão bonito, tá? Mas só que isto nos orgulha por um lado, mas nos traz uma responsabilidade por outra. Qual é a responsabilidade? Tu citaste a Carvalho, que é Gonçalo de Carvalho. Ela fica aqui na saída do shopping onde nós estamos gravando. No dia do temporal, anteontem, nós saímos daqui no meio do temporal, passamos pela Gonçalo de Carvalho, ela estava interrompida, nós tivemos que tirar a árvore ali para passar e tal. Mas isso nos traz um grande ensinamento. Nós temos que cultivar essas coisas, continuar sendo a capital mais arborizada, mas temos que cuidar das árvores. E me parece que há um desleixo nisso por causa desta ideologia, não pode mexer nas árvores. As árvores são seres vivos. E como todo ser vivo, nós precisamos de conservação, de manutenção e tal. E as árvores precisam ser podadas. Parece que é crime podar uma árvore. Exatamente. Quando, na verdade, quando tu poda uma árvore, tu está ajudando a árvore. Né? Ela está sendo mais revigorada do ponto de vista da saúde dela. Tu sabe que quando a gente entra com os recursos para mexer nas árvores no terreno, a coisa que eu mais trago é a questão da uva. Se tu não podar o cacho de uva, ele não vai dar safra no ano seguinte. Então tu tem que cortar o cacho de uva, tirar aquela coisinha que enrosca no arame, mas cortar mesmo, tu vai cortar lá embaixo. Né? Então tu tem que podar. Aquilo ali traz um renascimento para a árvore. As pessoas acham que podar é judiar da árvore. Não é. Uhum. Né? Só que o que eu acho é o seguinte, existe uma questão aqui tecnológica. Né? Eu acho que Porto Alegre não utiliza os recursos tecnológicos que estão à disposição da questão das árvores, enfim. É uma administração conservadora demais. Isso. Talvez porque não tenha os recursos, talvez porque não tenha inteligência, mas também talvez porque tenha um conceito de que não deve ser assim. Né? Uhum. Mas o fato é que não tem mais, Silvio. Observa, nós temos ali a região da Carlos Gomes. Não tem mais árvores na Carlos Gomes. Não tem mais. Uhum. E por que não tem? Porque o empreendedor que construiu ali fez uma remoção daquela árvore dali e levou para outro lugar. E compensou esta remoção. Né? Então, nós temos que saber o seguinte, se nós vamos ter corredores empresariais, corredores industriais, hoje nós temos em Porto Alegre corredores de tecnologia, né, que são áreas em que as empresas de tecnologia estão ali dentro daqueles prédios. Tu não tem como interromper o serviço de internet e de luz ali, porque isso vai ter uma consequência enorme. Né? Então, Porto Alegre tem que ter planejamento para essa questão das árvores, enfim, e é muito importante. Tomara que esta lição seja apreendida, né, pelo pessoal da prefeitura, pelas autoridades. Veja bem, aí faço uma comparação. Numa capital, numa cidade, quer dizer, num estado, não é o mais importante cargo de governador do estado. Porque é nas cidades que acontecem as coisas. É na cidade, esse tipo de temporal mostrou exatamente. O governador praticamente não tem muita coisa a ver, a não ser que se pressionar essas grandes empresas da área de água e de iluminação, que foram privatizadas, façam a sua parte. Agora, na cidade que acontece a coisa, então é por isso que a prefeitura, a administração municipal, ela tem que tem que ter inovação, tem que ter ousadia, tem que estar bem aparelhada, porque, poxa, quantos anos acontecem esses eventos climáticos, né, da natureza, e trazem prejuízo para milhares de pessoas, inclusive prejuízo para o erário público. E nós estamos começando a entrar no período de chuvas. Nem entramos ainda. Né? Então, veja, se nós tivemos a primeira chuva do ano, a primeira tempestade do ano já foi isso, vocês imaginem o que nós vamos ter agora aqui para frente. Né? Então, é preocupante, Silvio. Vira para lá. Vou deixar para lá. Mas uma outra questão, Bernardo, é a questão das execuções hipotecárias. Já hoje não tem mais esse nome, mas de qualquer maneira, as execuções hipotecárias aí estão ganhando uma certa agilidade, né, na retomada de imóveis que estão com problema de dívidas. Sim, Silvio. Agora, dia 1º de abril, a Caixa Econômica Federal, que é o maior agente financeiro de financiamento de imóveis do Brasil, retomou o que hoje se chama consolidação da propriedade. Não é mais execução hipotecária, porque antes nós tínhamos a hipoteca, hoje nós temos a alienação fiduciária. Hoje é muito mais grave a forma com que se retoma imóveis financiados com alienação fiduciária. Né? Se na hipoteca nós tínhamos a necessidade de haver
uma execução hipotecária e o direito do devedor se defender, hoje nós não temos mais isso. Hoje, ocorrido o atraso no pagamento, o credor da alienação fiduciária, o banco credor, o credor desta alienação, vai comunicar ao cartório de registro de imóveis, o cartório de registro de imóveis vai comunicar ao devedor que terá 15 dias para pagar o valor total da dívida. O que acontece, Silvio, é que essa comunicação, que antes era obrigatória ser pessoal, hoje não é mais. Hoje, se o oficial do cartório de registro de imóveis vai na casa do devedor 3 vezes e não encontra o devedor, sai um edital. E esse edital sai num jornal público, numa publicação pública, que ninguém observa, ninguém presta atenção. E tempos depois, o camarada está em casa, muito tranquilo, e chega o comprador dessa alienação fiduciária com uma ação. E o cara nem sabia que havia sido vendido. Com uma ação que a gente chama de ação de emissão de posse, tira o camarada de lá, sua família, sem saber nada, e perde tudo. Então, veja, o que eu quero alertar é o seguinte: se você hoje é devedor de alienação fiduciária, é devedor das prestações da sua casa, independente de qual tipo de contrato, não deixe isso acontecer. Existem N defesas para que isso não aconteça, né? Você tem que entender que você tem direitos, né? Sim, você é devedor, você tem que pagar, mas você tem direitos a serem exercidos. Então busque o seu advogado de confiança e tente resolver essa situação. Por quê? Porque como nós paramos no ano passado, em razão das enchentes, de ter as execuções de alienação fiduciária, hoje, a partir do dia 1º de abril, voltaram todas as execuções, né? Acho que nós temos no Rio Grande do Sul algo em torno de 270 mil execuções de alienação fiduciária. Na verdade, a questão da casa própria, eu que sou lá da década de 70, quando eu adquiri meu imóvel, nós tínhamos o BNH, Banco Nacional da Habitação, que foi realmente uma grande cria lá do regime de exceção que nós tivemos, que possibilitou milhões e milhões de pessoas terem acesso e, afinal de contas, acabarem realizando o grande sonho da vida, que é ter a casa própria. Então, mais ainda, a gente tem que ressaltar que, como a casa própria é o sonho realizado da pessoa, tem que cuidar. E o Berardi colocou muito bem que há instrumentos para isso. Há formas de você, alternativas de você acertar as coisas para não perder o imóvel. Porque imagina que tragédia deve ser uma família, né? Conseguiu realizar o sonho e daqui a pouco ela perde por uma questão dessas. Sim, que poderia ser relevada, né? São situações muito traumáticas. Tu está em casa, chega o oficial de justiça, acompanhado de 2 brigadianos, um caminhão, e de repente joga tudo para dentro daquele caminhão e te tira dentro de casa, né? E aí tu vai para um albergue coletivo, é isso? Se tu não tem outro lugar para ir, tu vai para um albergue público, né? O que acontece é que as pessoas ainda estão imaginando que é o tipo de execução antiga, em que elas têm que ser citadas, que elas vão ter o direito de defender. Não é assim, você tem que tomar a iniciativa de se defender. Hoje é completamente diferente. Hoje chama-se alienação fiduciária. Você só é dono do imóvel se terminar de pagar todas as prestações. É diferente da época do BNH e do crédito hipotecário. Bom, nós temos um outro assunto que é a questão de muita repercussão, a questão da união estável, né, Bernardo? Eu sei que muitas pessoas te mandaram e-mail e tal, porque realmente é um assunto que hoje mexe com as famílias, né? O que nós podemos ressaltar, o que nós podemos ponderar mais em relação a esse assunto? Nós falamos sobre isso na última vez que eu estive aqui e a novidade é que está sendo agora, né, votado um novo projeto de lei dentro de uma alteração do Código de Direito Civil, né, em que modifica essa questão da união estável, né, trazendo uma certa modernidade, que é estabelecer que aquela vontade que a gente tem em vida de separar o nosso patrimônio tenha validade também para a morte. Porque o que acontece é que quando a gente faz um casamento com união, com separação total de bens, a gente está regrando aquilo para a vida. Mas para a morte entra uma outra regra legal e esta pessoa que a gente não queria dividir patrimônio passa a ter direito no nosso patrimônio. Então, o que acontece é que nós estamos agora iniciando o ano legislativo com uma alteração no Código Civil que modifica isso, Silvio. Perfeito. Quem quiser fazer uma consulta pode fazer contato contigo, né, Bernardo? Porque é uma coisa que aqui, normalmente, num programa de televisão, a gente não tem todo o tempo necessário para esmiuçar alguns detalhes. E cada caso é um caso que tem peculiaridades que devem ser atendidas. Exatamente. Tem que analisar caso a caso. Tá? Perfeito. Bernardo, um grande abraço e até a próxima. Até a próxima, Silvio.
Muito bem, estamos aqui com o nosso Giovanni D'Agostin, que é advogado, né? E contador. Advogado e contador. Que maravilha. Aliás, é uma boa dobradinha, né? Porque eu já falei para ti isso aí, Giovanni, que eu fiz jornalismo, economia e tal, e a minha frustração é não ter tirado a advocacia, porque a advocacia ela te dá um campo enorme, né, de atuação, e hoje todas as coisas são, de certa maneira, judicializadas, enfim, tem uma série de coisas que o advogado, onde quer que ele esteja, ele tem a sua utilidade na sociedade. Então, parabéns, eu acho que é uma dobradinha interessante, né? E, sobretudo, a advocacia te dá um pouco mais de fôlego até para atuar na área da contabilidade, né? Porque a contabilidade, ela também tem muitas coisas que dizem respeito, tem uma certa sintonia com a advocacia. Bom, até porque a advocacia é uma forma da empresa se proteger de muitas coisas, né, que não estão ao alcance dela, como a contabilidade faz com que a empresa tenha uma situação bem melhor do ponto de vista administrativo, financeiro, e pode fazer os seus investimentos crescer e prosperar. Bom, uma das coisas, eu ontem tive um evento sobre investimentos, palestrantes lá de São Paulo, nós conversamos praticamente 2 horas e meia sobre essa questão. E uma das questões que tu traz aqui hoje, que coincidência, que é a questão da tributação de dividendos, né? E como é que está essas questões da tributação de dividendos? Porque a tributação de dividendos é algo que mexe muito com o mercado de ações, né? E, naturalmente, no Brasil, para ter uma ideia, a pandemia, em 2020, ela fez com que, a partir da pandemia, dados da Bolsa de Valores de São Paulo, mais de 2,5 milhões de novos investidores no mercado de ações aconteceram, da pandemia para cá, por razões várias, mas principalmente jovens estão hoje investindo no mercado de bolsas de valores. E por isso é importante esse termo, esse assunto que é tributação de dividendos. Então, Silvio Lopes, o governo, atual governo, reiteradamente vem tentando trazer à baila o assunto relacionado à tributação dos dividendos pagos, né, para as pessoas. E foi encaminhado para o Congresso Nacional recentemente o projeto de lei número, vou tomar a liberdade, é 1087 de 2025, né, estou aqui com ele na minha frente. E esse projeto de lei, ele pretende, dentre os assuntos, propor uma nova tabela de incidência do imposto de renda das pessoas físicas, né, atribuindo ali uma isenção, né, nessa tabela de rendimentos até R$5.000 por mês, não é? E, em contrapartida, propõe esse projeto a tributação dos dividendos pagos pelas empresas às pessoas físicas, né? Então, nessa propositura, tem lá o artigo 6-A, onde diz que a partir do ano calendário do mês de janeiro, a pessoa que recebe montante superior a R$50.000 por mês, a título de dividendos, a empresa é obrigada a fazer a retenção na fonte, né, do imposto de renda a 10%. Pois bem, eu ouso a dizer que a tributação dos dividendos é uma bitributação. Por que isso? Porque no ano de 1995, através da lei número 9.249, na época era o Fernando Henrique Cardoso, foi editada, né, essa lei, na qual foi instituído, na ocasião, um adicional do imposto de renda para as empresas que lucram mais de R$20.000 ao mês. Então, desde o ano de 1996, as empresas que lucram mais de R$20.000 por mês pagam um adicional de 10% do imposto de renda. E essa tributação adicional do imposto de renda visou exatamente a compensar as perdas decorrentes do imposto de renda que antes incidia sobre os dividendos distribuídos, né? Então, no parágrafo 1º do artigo 3º dessa lei lá de 1995, diz o seguinte: a parcela do lucro real presumido ou arbitrado que exceder o valor resultante de R$20.000 por mês, sujeita-se à incidência do adicional do imposto de renda alíquota de 10%. E naquela ocasião, nós temos os motivos da edição dessa lei, né? Nós temos os motivos da edição dessa lei. No item 12, diz lá: com relação à tributação dos lucros e dividendos, estabelece a completa integração entre a pessoa física
e a pessoa jurídica, tributando-se esses rendimentos exclusivamente na empresa e isentando-se de qualquer recebimento pelos beneficiários. Então, lá no ano de 95, o Estado brasileiro disse o seguinte: empresa, você paga o adicional de 10% de imposto de renda, independentemente de distribuir lucros ou dividendos aos acionistas e sócios ou não. Então, mesmo que a empresa capitalize lucros, ainda assim ela está sujeita ao pagamento dos 10% do adicional. Em contrapartida, faça então a isenção do imposto de renda sobre os dividendos. Isso vige até hoje. E agora, então, o governo quer tributar os dividendos, novamente tributar os dividendos, mas teria então que revogar o adicional. Teria que revogar o adicional do imposto de renda. Né? Isso me parece hoje, nesse cenário, se for aprovado do jeito que está, né? Uma bitributação e até mesmo, por que não, uma má fé do Estado brasileiro com relação à questão tributária, esquecendo esse histórico, né? Porque o governo está esquecendo esse histórico. Né? Outra situação, eu fiz um cálculo rápido, né? Veja só, esses 20 mil reais de lucro, que a partir deles as empresas pagam esse adicional, esses 10% de adicional, então ele foi instituído em 95, começou a vigorar em 96, estamos falando de 20 mil reais. Ele nunca foi atualizado. Então a gente sabe que 20 mil reais no ano de 95, hoje não tem o mesmo poder aquisitivo. Qual é o valor que tu acha que seria hoje atualizado? Eu fiz um cálculo pelo IPCA de janeiro de 96 a março de 95, e esse valor hoje estaria em 117 mil reais. Né? Imagina. Então verifica o seguinte, além de não ser proposta a revogação, que deveria ter sido proposta uma questão de boa-fé. Não houve a atualização que aumentou o pagamento das pessoas. Não houve essa atualização, não é? Então, eu conclamo ao Congresso, né? Eu apelo ao Congresso Nacional que analise essa legislação que foi encaminhada para apreciação, analise com muita cuidado, né? E se for mantida a tributação sobre os dividendos, né? Então que o Congresso Nacional inclua, por uma questão de justiça e de apreço à história, inclua a revogação dos 10% do adicional do imposto de renda. Era esse o recado que eu tinha que dar para os telespectadores. Agora, isso é muito comum, né, Giovanni? Vocês são contadores e tu é advogado também, mas, na verdade, eu como economista vejo assim, a gente tem muita experiência empresarial e tal, conversa com muito empresário, o cabedal e a complexidade da área dos tributos no Brasil é tão... Os caras, não sei se os caras se deram conta que tem essa lei de 95, que, de certa maneira, ela conflita com essa atual. Talvez os caras nem saibam disso, porque nem eles têm, de certa maneira, um discernimento para entender essa complexidade que é a questão da estrutura tributária no país. E isso, né, Giovanni, mais do que eu, tu sabe muito bem que isso aí acaba onerando mais as empresas, muitas delas não têm muitas vezes capacidade de continuar, vão fechar, vão dar desemprego, quer dizer, ao invés de aumentar a renda, vai diminuir a renda do governo. Quer dizer, isso também pesa muito, e o governo parece que não tem tido essa sensibilidade. Não, e digo mais, né? Para as pessoas físicas receberem os 5 mil reais, que também está defasado, porque se fosse fazer um gatilho automático pelo índice da inflação da tabela, da tabela do imposto de renda das pessoas físicas, o valor de isenção já teria que ter ultrapassado os 5 mil reais há muito tempo. O correto era que houvesse um gatilho automático de correção dessas tabelas, desses valores. Lembra que lá, quando tinha muita inflação, tinha um gatilho salarial? Você lembra? Eu acho que é muito jovem nisso, mas teu pai sabe muito bem, o Salésio. Que, na verdade, naquele tempo havia um gatilho salarial. Quando aumentava assim, dava um gatilho salarial e o reajuste era automático. Sim, acho que deveriam... A justiça fiscal, que tanto é apregoada, né, nessa propositura, acho que deveria também contemplar gatilhos automáticos. Né, para tudo que tivesse valores absolutos em reais, né, sob perspectiva de tributação, deveria ter um gatilho automático inflacionário para reposição da... Inclusive, a questão do limite do faturamento para os fins do Simples Nacional, por exemplo. Né? Agora, essas pessoas que recebem
até os R$5.000 de salário, né, que está se propondo a isenção, vou dizer uma coisa, né? Se continuar esse aperto, né, esse excesso, porque nós já temos uma carga tributária altíssima, porque o Estado nos retorna de serviços públicos, não é? Então, vão se manter a tributação dos dividendos, né, que substituiu os dividendos de 95, sem atualização nenhuma. Vão impor uma tributação adicional para a distribuição dos dividendos, né, para aquelas pessoas que recebem dividendos acima de R$50.000. Estão espantando, estão prejudicando a atividade produtiva. E nessa toada, nessa falta de planejamento, né, com todo respeito, com essa falta de planejamento, não haverão empresas para pagar os R$5.000 que o governo promete a isenção. Esse é o nosso receio. E o Congresso Nacional, que é a nossa esperança, é importante ficar muito atento a isso. Giovanni, tu fala uma coisa importante que é fundamental. Quer dizer, nós vivemos ainda, em tese, numa democracia e tal, e o Congresso Nacional representa as aspirações da população. Ele é eleito pela população e tem que defender a população. Bom, mas na verdade é o seguinte, e por isso que é importante fazer essa pergunta para ti. Vocês, contadores, são os caras que mais entendem dessas coisas. Vocês têm as suas entidades representativas, muitas delas não fazem o trabalho que deveria ser feito. Isso aí, inclusive, o Salésio e o D'Agostini têm denunciado muito aqui, o Conselho Federal de Contabilidade, que deveria também, nesse momento, ter uma ação positiva e ativa na questão, mas, de qualquer maneira, vocês, como contadores, têm esta responsabilidade, como tu falaste aqui. Quantos contadores temos que são congressistas aqui no Rio Grande do Sul? Infelizmente, nós não temos, eu desconheço... Um contador que seja deputado federal. Contador que seja... É possível que tenha formação de ciências contábeis, né? Mas não divulga de forma ostensiva. Pois é, e isso é importante, porque não adianta, de repente, tu tendo uma representação, e eu acho importante que os contadores elejam um representante seu também nas próximas eleições, porque é um ponta de lança lá para exatamente defender a sociedade, com o conhecimento que vocês têm. Então, esse alerta, Giovanni, é fundamental, porque eu acho que outro parlamentar que tem aí, que não tem essa formação, poderia, né, assumir esta responsabilidade e alertar sobre essas questões que são fundamentais. Então não adianta tu ficar lá dando um discurso que não tem eira nem beira, quando tem assuntos mais importantes a serem tratados. E esse é um assunto fundamental. É um assunto fundamental, né? Isso vai impactar diretamente até mesmo na continuidade das empresas, né? Claro. Na perspectiva do empreendedorismo, né? Qual a vantagem que a pessoa vai ter de assumir formalmente um negócio, assumir riscos desses negócios, de gerar emprego, renda, não é? Se, além de pagar o imposto de renda sobre um pseudo adicional, ainda tem que se autopagar o imposto de renda sobre os dividendos que receber, né? E o capítulo fala da tributação mensal das altas rendas, né? Vamos combinar que 50 mil por mês, para o empresário que assume todos esses riscos, não é uma alta renda. Claro, não é uma alta renda. Né? Nesse caso, tem aqui, eu acho que tem um sensacionalismo, tem muito sensacionalismo nessa legislação. Depois tem uma coisa, né, Giovanni? Nós sabemos aqui que a sociedade, muitas vezes, há certas ideologias que condenam o empreendedorismo, que condenam o empresário que cria, gera riqueza, gera renda, dá empregos, e ele que movimenta a economia, e ele que sustenta o Estado. Então, o empresário deveria ser muito melhor tratado. E tratar bem um empresário é ser justo com o empresário. Quer dizer, olha, se tu tem a capacidade, tu vai lá, cria uma empresa, corre todos os riscos, tu tem, naturalmente, o benefício de ganhar, de oferir aquele resultado que tu almejou. Porque tu correste o risco também, tu corres o risco. Quando no prejuízo, o governo não vem te socorrer. E ele quer só, quando tem lucro, então ele quer te tirar a tua parte, mais ainda, né? Então, realmente, eu acho que é uma questão política, né, que os contadores deveriam ter mais sensibilidade e ouvir profissionais como o Giovanni, como o Salésio, que desfilam aqui no programa, e que têm alertado exatamente sobre essas questões. Isso sim é uma defesa fundamental da sociedade. Obrigado e até a próxima, meu bem. Alguma novidade mais, alguma coisa mais que queria acrescentar? Não, acho que é isso, né? Veja, sobre o lucro as empresas pagam imposto de renda, mais esse adicional do imposto de renda, mais a contribuição social sobre o lucro líquido. Né? Sobre o faturamento paga PIS, COFINS, né? Mais outros impostos sobre o consumo também, não é? E agora mais essa, né? A empresa ofere lucro, ainda tributa de novo o lucro que foi distribuído para o sócio. É um absurdo isso. Nós tivemos a pandemia, mas a pandemia tributária no Brasil eu acho que é pior, né? É pior.
Um abraço, Giovanni. Até a próxima. Um abraço. Nesse espaço do Economia e Desenvolvimento, vamos àquele espaço também muito esperado do programa. E realmente é um espaço que é muito concorrido aqui, muito esperado, né? O pessoal gosta desses esclarecimentos sobre o Conversando sobre Contabilidade. Naturalmente, né, o titular aqui desse espaço, Conversando sobre Contabilidade, nada mais, nada menos, é o professor Salésio D'Agostinho. Camarada de tanta respeitabilidade nesse meio da contabilidade, eu circulo muito nesse meio, e realmente o Salésio é um cara que tem uma história, né? Criou uma história toda e de respeitabilidade no meio. Mas, Salésio, o José Augusto de Carvalho, lá de Joinville, Santa Catarina, ele diz assim: professor Salésio, obrigado por o senhor me atender mais uma vez. Sou estudante de contabilidade e a teoria contábil afirma que o ativo menos o passivo é igual ao patrimônio líquido. De acordo com a teoria, o patrimônio líquido é um grupo que faz parte do passivo. Neste caso, diz o José Augusto, se o patrimônio líquido faz parte do passivo, o ativo não deveria ser igual ao passivo? Daria para o senhor explicar melhor essa teoria? Pois então. José Augusto, tu sabes que tu tens razão, tá? No momento em que a teoria e a prática não se integram no mesmo objetivo e no mesmo resultado. Se eu digo que ativo é igual ao passivo, por consequência, não é isso? O resultado tem que ser a diferença dos dois é zero. Isso é uma teoria. Mas tudo isso acontece por quê? Por que você tem essa dificuldade em entender a teoria e a prática? Por uma questão de divergência conceitual. E isso é fruto do quê? Isso é fruto, tá? É que a esquerda tomou o Conselho Federal de Contabilidade. E o Conselho Federal de Contabilidade substituiu, né, os princípios contábeis discutidos por professores brasileiros pelas normas internacionais de relatórios contábeis, né, isso lá, o IFRS. E essas normas são normas da esquerda que quer tornar o estudo do patrimônio como normas subjetivas. Não é isso? Para que as pessoas não entendam e, a partir do não entendimento disso, não é isso? Acaba manipulando os resultados de todas as informações. E é isso que eu sempre digo, né? Eu acho que a direita, né, tem que começar a pensar nisso, porque o patrimônio é o que gera emprego e renda, é o que distribui dividendos, é o que paga tributos, não é isso? E isso tem que estar muito bem protegido, então nós não podemos deixar que esse campo de estudo tão importante fique na mão de alguém que queira explorar, que queira transformar isso num campo, né, num campo de desemprego, num campo de miséria. Muito bem, mas vamos lá. Vamos lá à tua pergunta, não é isso? O Giuseppe Cerboni, né, ele dizia que o patrimônio se comunicava através de duas contas. Isso lá em 1900. O Cerboni, ele nasceu em 1827 e faleceu em 1917. Então, lá naquela época, ele estudando a formação patrimonial, então ele dizia, né, que o patrimônio se comunicava, o patrimônio se integrava, o patrimônio era elaborado através de duas contas, as contas do proprietário e as contas da gerência, não é isso? Se fosse para traduzir aos dias de hoje, então o patrimônio, não é isso? Se integravam, né? Se complementam através da demonstrativo financeiro e do demonstrativo econômico, através do ativo e do passivo, através da receita e despesa. Então isso ele dizia naquela época, tá? Lá o Giovanni Cerboni. O Giovanni Rossi,
que nasceu em 1845 e faleceu em 1921, ele incluiu nessa teoria a teoria matemática, né? E que ele dizia o seguinte, que a diferença apontada entre as contas do proprietário com as contas da gerência, não é isso? Essa diferença, ela tem a mesma diferença, ou seja, a diferença das contas do proprietário tem a mesma diferença das contas da gerência. Evidentemente, isso vai ser o quê? O resultado, não é isso? Se eu tenho lucro, significa dizer que o meu patrimônio, que é a conta do proprietário, aumenta. Se eu tenho prejuízo, as contas do proprietário diminuem. Então, ele incluiu essa teoria matemática, dizendo que essa diferença é a mesma. Muito bem. Aí depois o Francisco Doria, que nasceu em 1884 e faleceu em 1958, ele escreveu lá no seu livro os primeiros princípios de contabilidade pública, através da Universidade de São Paulo, em 1949, tá? E também defendeu lá na padronização das demonstrações contábeis, no 3º Congresso Brasileiro de Contabilidade. Então ele diz o seguinte, que, na verdade, essa diferença ela não seria o líquido patrimonial, mas é um diferencial. Então, ele defendeu que o patrimônio era representado através de 3 grupos. O grupo do ativo, o grupo do passivo e o diferencial, ok? Sendo que esse diferencial é que era o resultado do ativo e do passivo. Muito bem. Então, isso é o óbvio, tá? Não tenha dúvida. Por quê? Porque o lucro ou prejuízo, ao se integrar, né, as contas do proprietário, porque isso pertence a ele, evidentemente que o ativo vai ser igual ao passivo. Isso é uma questão lógica. Em 1940, através da Lei 2627, tá? Que foi a Lei das Sociedades Anônimas, lá em 1940, então ele estruturou o balanço patrimonial, ele estruturou as demonstrações contábeis e disse o seguinte, olha, o passivo ele é dividido em exigível e não exigível. E ele diz o seguinte, que o não exigível são as obrigações que a pessoa jurídica tem com os seus sócios por recursos aplicados no risco da atividade. Ou seja, então, esse diferencial que é apurado lá na tese lá do Giuseppe Cerboni, do Giovanni Rossi, pelo Francisco Doria, então aquele diferencial é que vai o quê? Aumentar ou diminuir, né, as contas as contas do proprietário. Então, o 2627, o decreto-lei, disse, olha, nessa estrutura, então, eu tenho o passivo, o exigível, o passivo exigível e o passivo não exigível, sendo que o passivo não exigível, não é isso? São as obrigações que a pessoa jurídica tem com os seus donos pelo capital que ele aplica no risco do negócio. Perfeito, não teria problema nenhum. Aí o que aconteceu? Aí em 1976 veio a mudança do 2627, que foi através da Lei 6404. E nessa lei, então, diz o seguinte, não, então vamos substituir o não exigível pelo patrimônio líquido. Ok, perfeito, não há um problema nenhum da divisão. Só que nós temos que saber o seguinte, que o patrimônio líquido ou não exigível são recursos que os sócios colocaram para ser aplicado no risco do negócio. Então, nós temos que saber que isso aí é um passivo, mas é um passivo que não tem prazo de vencimento, é os sócios mesmos que decidem sobre isso. Muito bem. Aí o que acontece? Aí, através da resolução lá do Conselho Federal de Contabilidade, então ele definiu as coisas. Ele disse, olha, o balanço patrimonial ele é composto por ativo, pelo passivo e pelo patrimônio líquido, conforme determina a lei. Ok. E aí ele disse o seguinte, olha, o ativo são os bens e direitos. Aí ele disse, olha, o passivo são as obrigações para com terceiros. E o patrimônio líquido representa os recursos próprios da entidade e o valor é a diferença entre o ativo e o passivo. Bom, então o que aconteceu? Então o próprio Conselho Federal estabeleceu, olha, aquele patrimônio líquido é um passivo não exigível, é um passivo que nós temos que pertence ao sócio. Isso através da resolução CFC 686. Aí o que aconteceu? Como eu disse, como o Conselho Federal de Contabilidade
passou para a mão de esquerda, o que ela fez? Ela anulou tudo o que os estudiosos de contabilidade falaram, discutiram, aprovaram. E aí eles, não, a partir de agora o que manda aqui é a cartilha da instituição das normas brasileiras de contabilidade, que é grupo de esquerda que quer desmoralizar, que quer descaracterizar a contabilidade, mudando tudo aquilo que é de lógico e de racional. Onde ele diz que ativo já não é mais bens e direitos, é aquilo que é controlado pela entidade. Passivo, já que são obrigações presentes, né, e eventos passados, enfim, que não é, na verdade, as obrigações, e que diz que patrimônio líquido já é outra coisa e não aquilo que, na verdade, é. E aí o que acontece? Querem desmoralizar, querem acabar com as contabilidades brasileiras, com os conceitos, com as normas, simplesmente para tornar tudo isso subjetivo, para manipular as informações e distribuir recursos e dividendos ilegais, não certos para quê? Para favorecer grupos e pessoas e não para favorecer quem gera emprego e renda. É por isso que nós, como brasileiros e como pessoas que querem um bem do Brasil, não está na hora de nós mudarmos tudo isso e começarmos a pensar em alterar a forma de eleição dos conselheiros do Conselho Federal de Contabilidade para botar as coisas nos seus eixos, botar as coisas como deveriam ser para o bem do Brasil e para o bem dos agentes que querem produzir e prosperar esse país, tá bem? É isso aí, ô. Salésio, um grande José abraço, Augusto. parabéns aí pela forma enfática, né? Como respondesse aí o Zé Augusto, tá? Um abraço, até a próxima. É isso aí, continue mandando perguntas que, na medida do possível, estamos aqui para respondê-las. É sempre muito bom receber aqui um empresário da categoria, né, da estirpe do Wesley Lacerda, lá de Recanto Maestro. Um dia nós vamos fazer um programa lá em Recanto Maestro, vou mostrar para vocês a beleza daquele lugar e quão desenvolvido é, né? Ali realmente é uma semente de desenvolvimento que se desenvolve cada vez mais. Wesley, obrigado pela tua presença aqui. Silvio, mais uma vez um prazer compartilhar a bancada contigo, com a tua audiência. É uma alegria conversar com uma pessoa que puxa aquilo que a gente tem de melhor e traz à tona as coisas que a gente pode contribuir para uma sociedade melhor. Nós aqui, né, o objetivo do programa, justamente a tua presença aqui é fundamental para isso, é um dos fatores que nos faz acreditar um pouco nesse país, né, tão desacreditado, quer dizer, que dá tanta desesperança, mas nós temos que ter esperança que vamos vencer e o Brasil ainda vai ser um grande país. Wesley, na semana passada, se não me engano, nos dias passados, o Elon Musk anunciou aí digamos, o enxugamento de $1 trilhão no orçamento americano. Isso mexeu com o mundo todo, tá? Naturalmente, uma coisa dessas. E como é que tu fizeste uma postagem aí que deu muita repercussão? Qual é a tua avaliação a respeito disso? E o que isso tem feito disso no Brasil? Olha, Silvio, te agradeço pela pergunta. De fato, né, se a gente conecta um pouco os temas, a gente vai ver que quando o secretário especial para a eficiência de governo do Trump, o senhor Elon Musk, anuncia que vai cortar $1 trilhão do orçamento, aproximadamente $1 por dia, né? E ele quer reduzir, de um orçamento de 7 trilhões dos Estados Unidos, ele quer reduzir 15%, na casa de $1 trilhão. Obviamente ele está mexendo nos interesses. Esse dinheiro representava e defendia, afrontando o sistema, representava interesses estabilizados nos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos. Os Estados Unidos mantêm muitos interesses além da sua própria fronteira, né? E o sistema se protege. E é exatamente essa passagem que eu trouxe para a gente discutir com os nossos ouvintes e os empreendedores brasileiros. O sistema se protege. Nos Estados Unidos tem uma grande agressão contra a Tesla. Começou pelos acionistas, a Tesla perdeu inicialmente 30 e poucos por cento do seu valor. Depois isso foi nas ruas, vandalizando carros da Tesla, desencorajando a população de adquirir veículos Tesla. E a Tesla perdeu quase 50%, perdeu 48% do seu valor. Perdeu mais de 700 milhões de dólares de valor. A empresa valia um pouco mais de um bi e meio. Então, a gente vê o sistema se proteger, né? E qual é
a escola que a gente tira disso, Silvio, não é diferente com o Brasil. Nós estamos vivendo, nesse início de 2025, uma situação conturbada de política e de economia. E eu vejo muitos empresários descontentes, sem estímulo, com receio de investir. E isso é o pior que pode acontecer para o nosso país. Porque o dínamo do nosso país é o empreendedor. É ele que forma as pessoas, é ele que gera inovação, é ele que faz bem-estar social, é ele que paga o imposto. É esse motor que gira a nossa economia. Então, se a gente começa nessa discussão, porque no Brasil está politicamente complexo, porque o STF, porque o ministro tal, porque a política do governo, porque essa sacanagem. Cara, nós já temos um problema cultural difícil, que é o Brasil reinicia só depois do carnaval, né? Você perdeu 2 meses do ano só na discussão de Bolsonaro, carnaval. Então, a minha posição intelectual é muito simples. É hora do empresário correr para dentro da casa do seu cliente, escutar o que o cliente quer, trazer isso de volta para a sua própria casa com as suas pessoas e não olhar mais o jornal, não olhar mais as notícias. Eu não estou propondo que a gente seja alienado, deslocado da situação do país. Eu estou propondo que a gente faça uma trégua. Então, a nossa visão é foca para dentro, faz as tuas pessoas melhores, vende, garante a tua base de cliente, garante a tua inovação, a tua diferenciação. Não distrai disso um segundo. Um segundo. Né? E nós estamos agora nos encaminhando aqui para o final, tá? Nós temos um relógio aqui na regressiva, né? Para nos conter um pouco, né? Para nos conter, que a gente se empolga aqui. Né? E eu queria, com a tua permissão, né? Claro, sempre. Fazer uma chamada, porque no dia 29 agora de março, no final do mês, no sábado, eu vou fazer uma imersão exatamente sobre isso. Onde vai ser? Vai ser aqui em Porto Alegre, nós estamos definindo o local, deve ser no Flow Work, ali perto do Parcão. Uhum. Né? E na Independência, na Mostardeira, descida da Mostardeira. E onde a gente vai tratar exatamente disso. Cara, o empreendedor tem que estar atento 150% nesse momento. Porque tem uma outra passagem que eu posso trazer junto para nós, Silvio. Tu viu que 1 ano de uma nova administração política fez na Argentina? Uhum. 1 ano. Bastou 1 ano. Eu acho que para nós vai demorar mais tempo para resolver o tanto de problemas que o nosso governo federal está trazendo. Mas com pouco estímulo, o empresário desenvolve, puxa e vai. Então, programas como esse teu aqui, que fazem esse alento no empreendedor, são fundamentais para dar esse foco. E também, assim, pessoas como tu, né? Que tem a ousadia, tem a clareza, tem o conhecimento necessário e o time, né, devido para trazer essas coisas, que as pessoas precisam ter esse. Tu tens uma vertente católica muito séria, eu vejo nas tuas postagens, nos teus trabalhos, recebo as tuas mensagens. Cristã, né? E tá lá na Bíblia. Dai a César o que é de César. E a Deus o que é de Deus. E a Deus o que é de Deus. Se a gente faz uma análise antropológica dessa frase, quem é César? É o sistema. É o sistema, é o Estado. É o Estado. Então, dá para o Estado o que é dele, para ele te deixar em paz, para fazer a tua alma, o divino que tu tens em ti, funcionar. Tu fortalece os esquemas. Entrega a César o que é de César, para poder ter espaço de entregar a Deus o que é de Deus. Pois é, muito bom conversar contigo. Muito obrigado pela tua presença aqui mais uma vez, né, cara? E parabéns aí pelo trabalho que tu realiza também, porque eu acho importante isso. Cada um de nós contribuir com o seu conhecimento, com a sua ousadia, com a sua presença, né? Com a sua forma de dizer as coisas, para esclarecer as pessoas. Eu acho que no Brasil, um grande problema que nós temos é as pessoas terem esclarecimento político. Tem muita gente que não gosta de fazer política. Se tu não gosta de fazer política, tu vai ser governado por aquelas pessoas que não... Que gostam. E que nem sempre estão aliadas àquilo que é o teu pensamento, que é a tua forma de viver e que você quer para esse país. Obrigado, Wesley. Um grande abraço. Obrigado. Até a próxima. Bom. Até a próxima.
Muito bem, para encerrar o programa desta semana, vamos conversar com um camarada que é lá de Camaquã, mas que vive há muito tempo em Porto Alegre e conhece não só os encantos históricos da Rua da Praia, né? Aqueles desfiles e tal de moda da Rua da Praia, quem é que não sabe? A Rua da Praia das noites encantadoras das décadas passadas, mas também conhece muito bem a cidade de Porto Alegre, né, Vilmar? É verdade, Silvio. Prazer estar aqui no programa Economia e Desenvolvimento, né? E dizer que realmente eu tenho dupla nacionalidade, eu sou camaquense e porto-alegrense, né? Na verdade, em tempo, né, de convivência, de vivência, eu sou mais porto-alegrense, eu estou em Porto Alegre desde 1971, então muito mais tempo do que meus tempos de Camaquã. Eu vim 4 anos antes de 67, somos contemporâneos. É verdade. Mas a gente, bem lembrado, Silvio, assim, em comparação da Porto Alegre quando nós viemos para cá com a Porto Alegre de hoje. A Porto Alegre, quando nós viemos para cá, era uma Porto Alegre totalmente diferente. E as pessoas jovens até nem se dão conta, que não conhecem, nem imaginam o que era passear na Rua da Praia na década de 70. Na saída dos cinemas. Saída dos 4 cinemas que tinha na Rua da Praia, mais o Vitória, mais o São João, mas enfim, né, a Avenida e tal. E o que acontece naquela época? A gente tinha mais limpeza, não tinha moradores de rua, nós não tínhamos assaltos e nós tínhamos as vitrines da Rua da Praia, adjacências, todas abertas, todas expostas, iluminadas, e a gente ficava ali apreciando o que comprar no dia seguinte. O Kirk, na esquina da Doutor Flores com a Rua da Praia, era uma loja que eu gostava de ir, e todos os demais ali estabelecimentos, né, de lazer, a Pastelaria Bruxa, enfim, né? E as famílias iam passear. Ali, né? O Rian, as famílias iam passear na noite, né? E a gente ia para lá, né? Jovem, adolescente, e olhar as gurias, né? Mas, Vilmar, esse tempo de Porto Alegre passou, né? Naturalmente, Porto Alegre cresceu, se desenvolveu hoje uma grande metrópole e tem os seus problemas. Nós caminhamos muito por Porto Alegre e a gente fica sentido, né? Porque Porto Alegre hoje está um pouco abandonada, as calçadas estão mal cuidadas e tal. Tens observado também isso? Muito, Silvio, muito. Por isso até a introdução que eu fiz foi comparativa, porque a Porto Alegre de hoje é uma Porto Alegre que deixa muito a desejar. Olha a reforma que foi feita, o gasto que foi feito no centro da cidade para colocar aquelas lajotas, né? Eu diria o seguinte, Silvio Lopes, esse pessoal tem que ir aonde? Tem que ir lá em Machu Picchu para ver como é que coloca pedras justapostas, sem desnível, sem fendas, né, para aprender. Porque, vamos lá, haja fiscalização. Não houve fiscalização, né, da Prefeitura Municipal nessa obra, porque as pedras que foram ali colocadas, elas estão desniveladas, elas não estão alinhadas e está cheio de buracos. Cadê o piso podotátil? Cadê a acessibilidade? Né? Então, juntando isso com outros problemas que nós temos, os alagamentos, a questão do lixo. Por exemplo, o lixo de Porto Alegre. Agora tem novos containers. Mas, puxa vida, o lixo de Porto Alegre, Silvio Lopes, ele vai para um centro de triagem lá na Lomba do Pinheiro. Lá da Lomba do Pinheiro ele sai, percorre 105 quilômetros pela BR-290 para ir lá em Minas do Leão, para ser depositado num terreno que é privativo, que degrada, que tem um custo enorme de transporte. Né? E por que Porto Alegre não pensa numa usina, né, de lixo? Né, essas usinas, hoje tem muitos municípios do Brasil, tem usinas que não deixam resíduo, não degradam o ambiente, é muito mais barato do que esse transporte maluco que acontece com os caminhões. Outro detalhe que Porto Alegre está devendo também muito para a população, e não é de hoje, a poda das árvores, Silvio Lopes. A poda das árvores, só se fala em ter árvores, mas manutenção não se fala. Então, poda das árvores, por exemplo, nos semáforos, tem problemas de trânsito, tem problema de acidentes, porque as sinaleiras, muitas delas estão encobertas por árvores. Outro detalhe, falta luz. Por quê? Porque quando há um temporal, a companhia, a primeira coisa que faz, desliga a rede elétrica. Por quê? Porque num temporal, os galhos estão ali junto no meio dos fios, fazem os fios se encostar, tem problema, estoura o transformador, dá curto-circuito, etc. e tal, né? Alagamentos. Ainda a Porto Alegre está devendo ainda em questão dos alagamentos. Tá? Questão de infraestrutura, né? Infraestrutura, né? Moradores de rua, o que Porto Alegre está fazendo? Parece que estamos aumentando o número de pessoas em situação de rua.
Isso é problema do município. Então, a gente está aqui, justamente, prefeito Melo, eu sempre fui teu eleitor, fiz campanha para ti. Somos. Mas tem que olhar melhor para esses detalhes, que isso aí está degradando muito a cidade, Silvio. Na verdade, eu sou lá de Uruguaiana, vim em 67 para cá, e a gente ama Porto Alegre. Porto Alegre já esteve muito melhor. E é uma questão de cuidado, né, Mário? A questão é falta de cuidado, um pouco de interesse, de responsabilidade de manter a cidade limpa. Eu acho assim, a questão do cuidado, não é? Principalmente dos órgãos fiscalizadores, porque quando a gente fala em calçadas, por exemplo, e as calçadas de Porto Alegre estão muito degradadas, eu imagino as pessoas que têm problema de locomoção, as pessoas que precisam, né, de andar numa cadeira de rodas. Olha, eu já vi muitos casais, inclusive ali no bairro Menino Deus onde eu moro, casais que caíram na rua porque tropeçaram numa calçada. Exato, um desnível, um buraco. Aí tá, tudo bem, a calçada é de competência, de responsabilidade do proprietário. Bom, então faltam duas coisas ao município. A primeira, fiscalização junto ao proprietário para que ele conserte a sua calçada. E a segunda, as calçadas do próprio município. As calçadas, pega ali na Santa Casa, por exemplo, Praça Dom Feliciano, aquela calçada é de responsabilidade do município. Olha a quantidade de buracos que tem ali. E olha, num lugar onde exatamente transitam pessoas com problemas de saúde, locomoção. A população está cada vez ficando mais idosa. Exato. Necessitando exatamente dessas questões bem arrumadas. Gilmar, obrigado pela tua presença. Eu que agradeço, Silvio. Obrigado. É importante trazer esses temas para as pessoas conhecerem. Bom, a você, telespectador, muito obrigado pela audiência. Semana que vem, um novo encontro com vocês. Até lá.